Erev Shabbat Shalom. Essa semana nós vamos ler Parashat Pinchas. Parashat Pinchas ela tem vários pontos, que somando os pontos nós temos uma lição muito grande que a Torá está nos dando. Parashat Pinchas começa com Hashem avisando o povo inteiro da grandeza do ato do Pinchas. Pinchas, Hashem falou que ele me acalmou, ele me segurou, ולא כיליתי את בני ישראל בקנאתי. E eu não acabei com o povo da minha raiva. Portanto, Pinchas ganhou uma compensação muito grande. והייתלו ולזרעו אחריו ברית כהונת עולם. Quer dizer, Pinchas, na verdade, não deveria ser Cohen, porque os Kohanim já foram inaugurados. A Kadosh Baruch Hu já escolheu Aaron e os filhos de Aaron como Kohanim. Quem não é filho de Aaron, quem não é família direta do Aaron, não deveria ser Cohen mais. Pinchas ganhou uma coisa muito especial, extraordinária. Pinchas, por causa do ato dele, ganhou Brit Kehunat Olam. Ele ganhou um pacto que da família do Pinchas, sim, vai ser Kohanim, mesmo que não são filhos de Aaron. Até o ponto que a Gemara conta que a maioria dos Kohanim Gdolim, nas épocas do primeiro Beit HaMikdash, nas épocas do segundo Beit HaMikdash, a maioria dos Kohanim Gdolim que serviram no Beit HaMikdash eram da linha familiar do Pinchas. Pinchas fez um ato e ganhou uma coisa enorme. Olhando o que Pinchas fez para ganhar essa recompensação enorme, pode parecer até pouco estranho. Na verdade, Pinchas não veio com a solução econômica de sustentar o povo inteiro. Pinchas não fez algo que deu para o povo inteiro. O que Pinchas fez simplesmente, Pinchas tratou de uma haverá de uma pessoa. Tinha Zimri, que trouxe a Midianita para a tenda dele. Está certo que Zimri, ele era o líder do tribo dos Shimon, mas ele, em particular, trouxe a Midianita para a tenda dele e pegou a Midianita. Pinchas foi lá e matou Zimri, matou ela, resolveu uma haverá de uma pessoa só. Mas a recompensa que ele recebeu é uma coisa extraordinária. Mais uma história que a Parashá traz depois é a Parashá das filhas do Tzlofchad. Tzlofchad, ele foi pego transgredindo o Shabat dentro do campo. E as filhas de Tzlofchad só tinha filhas, e quando dividiam a terra de Israel, já que ele não tinha filho herdeiro, só as filhas, aparentemente as filhas dele não ganharam
nenhuma herança em Israel. Veio as filhas e reclamou por Moshe Rabbeinu. Está escrito que Moshe não sabia o que fazer. Moshe perguntou a Hashem e, na verdade, Hashem deu para ele uma solução para essas 5 filhas, para assim ganhar uma herança em Israel. Essas filhas ganharam uma parashá especial na Torá, que todo ano, quando a gente repete, quando a gente lê essa parashá, todo ano, durante de milhares de anos, a gente menciona todo ano essas filhas de Tzlofchad, que parece que simplesmente queriam aumentar a propriedade deles, queriam aumentar o patrimônio, queriam também, todo mundo está ganhando terra de graça em Israel, eles também queriam uma terra. Porque todo ano temos que repetir essa história das filhas do Tzlofchad? Mas expliquem nossos sábios que por trás da nossa parashá, por trás das histórias, entre aspas, que a Torá traz em nossa parashá, temos uma mensagem muito mais profunda. E a mensagem é que às vezes não são os atos que estão sendo medidos. Às vezes pode ser um ato particular, pode ser um ato que pode aparecer pequeno, pode ser um ato que não é tão impactante. Mas mais do que o ato que está sendo julgado, é a declaração por trás do ato que está sendo julgado. Às vezes parece que o ato é pequeno, mas a declaração por trás do ato é grande. E, portanto, o ato é algo muito impactante e também quem trata do ato é muito impactante. Zimri, como o líder do tribo do Shimon, trouxe uma midianita e queria casar com ela. Bom, todo mundo olhando por fora não deve mexer na vida particular de outra pessoa. Coisa dele. Ele decidiu pegar uma midianita, tudo bem. É a vida dele, a vida particular dele. O que ele faz na vida particular dele, ninguém pode obrigar ele a fazer nada. Mas Hashem nos revela em nossa parashá o impacto que está por trás desse ato particular. Hashem, ele fala que o ato do Pinchas era Velochiliti et Bnei Israel bekinati. Eu não exterminei o povo com minha raiva. Estranho isso. Porque isso não foi o primeiro pecado do povo. Na verdade, a Torá conta, antes do que isso, vários pecados que o povo cometeu. O povo cometeu o pecado do bezerro, o pecado do egel. Esse pecado foi pecado muito grande. Esse pecado que o povo pegou um bezerro e falou: Ele Elohecha Israel, esses são seu Deus Israel que te tirou do Egito. Esse ato é um ato muito, muito grave. Que de repente o povo pegou um objeto, de repente o povo pegou um bezerro
e chamou ele de Deus que tirou eles do Egito. O povo estava sendo muito ingrato. Esse ato deveria ser o pior ato que podia ser. Mesmo assim, depois do ato, depois do Chet HaEgel, Hashem fala para Moshe, Ve'ata hanicha li, heref mimeni ve'ashmidem. Diz Hashem para Moshe, agora me deixa, me solta e eu vou acabar com o povo. Explica o Midrash, que significa me deixa. A Kadosh Baruch Hu falou para Moshe Rabbeinu, eu estou me segurando. Eu estou me segurando para não acabar com o povo. Mas a Kadosh Baruch Hu avisou que ele estava se segurando. A Kadosh Baruch Hu não pegou uma posição ativa. Ele avisou Moshe que ele está se segurando. Depois, temos o pecado dos meraglim, dos espiões. Que no pecado dos espiões, Hashem de novo repete e fala, vou acabar com o povo. E Moshe reza para o povo e no final consegue salvar o povo. Nesse ato aqui, Hashem não avisou nada. Mas depois do ato do Pinchas, Hashem fala para Moshe, para todo mundo, se não fosse Pinchas, eu nem ia avisar nada. Eu não ia mandar advertência mais. Eu simplesmente ia acabar com o povo. Quer dizer que a gravidade do ato do Zimri, e numa certa maneira, foi pior do que o Chet HaEgel, o pecado do bezerro, e do Chet HaMeraglim, o pecado dos espiões. E a pergunta é por que foi tão grave o pecado de uma pessoa particular? A resposta que nossos comentários dão é impressionante. Porque, na verdade, depois do ato, tem a declaração. Tem o impacto que o ato deixa. E isso faz toda a diferença entre a gravidade, a severidade do ato que foi feito. No Chet HaEgel, no pecado do bezerro, o povo fez uma coisa muito ruim. O povo fez um bezerro e falou: Ele Elohecha Israel asher elucha meretz Mitzrayim, esse é o Deus que te tirou do Egito. Mas quem começou com esse ato era o Erev Rav. Era a mistura que subiu junto com o Am Israel do Egito. Mas de qualquer forma, atrás desse ato, o povo estava declarando que acredita em Deus. Eles procuraram um Deus e decidiram chamar esse bezerro de Deus, mas ainda tinha a declaração que acredita em Deus. Acredita. Isso foi a declaração deles. Ele Elohecha Israel. Esse é seu Deus. Então só falta provar que não é esse que é Deus. Tem outro Deus que tirou eles do Egito. O povo, por trás do ato, ainda não deixou Deus. Ainda acredita em Deus. O povo estava procurando Deus.
talvez chegou na conclusão errada, mas o fonte do ato era um fonte certo. Um fonte que veio de uma certa verdade, que o povo estava procurando a conexão com Deus, a conexão com Hashem. Então Hashem avisou e falou, olha, me segura. Porque esse ato ainda tinha conserto. Se o povo ia voltar para o Hashem, como aconteceu no final, Hashem podia cancelar o decreto. No pecado dos meraglim, no pecado dos espiões, de novo, o povo estava falando coisas que não deveria falar. Mas, já que o povo estava lá chorando, já que o povo, mesmo que o povo estava fazendo a coisa errada, mas ainda demonstrou que queria chegar lá em Israel. Ainda demonstrou que o pecado, o errado, veio de um desejo de chegar no certo. Então, por trás do pecado, tinha uma declaração que queriam chegar no certo. O que aconteceu na história do Zimri? Uma pessoa que pode ser particular, mas que é o presidente, o líder do tribo do Shimon, trouxe uma midianita e queria casar com ela. Casou. Por trás desse ato fica uma declaração muito ruim. Por trás desse ato não tem nada de certo. Esse ato não vem por procura de coisa certa e chegar na finalidade errada. Esse ato vem só de coisa errada. E se esse ato ia passar sem um castigo grande, sem nenhuma reação grande, esse ato ia deixar uma marca no povo inteiro que não daria para tirar aquela marca. Esse ato podia deixar uma marca que, na verdade, pessoa particular pode casar com midianita e nada acontece. Não se mexe na vida dos outros. Esse ato ia abrir a porta para desfazer nosso povo. Porque depois que o primeiro faz e está aceito, acabou. Abriu a porta para perder o povo. E por causa disso, o ato do Zimri foi tão grave. E o ato do Pinchas foi tão importante. Porque Pinchas foi demonstrar que às vezes tem atos pequenos que pode destruir um povo inteiro. Tem atos que, apesar que uma pessoa particular está fazendo, o ato impacta a educação, o ato impacta a atitude do povo inteiro. E, portanto, é muito importante agir contra aquele ato, mesmo que é de uma pessoa particular.
E Hashem testemunha que isso é verdade. Hashem testemunha que no caso do Zimri, se Zimri ia conseguir abrir aquela brecha, se Zimri ia conseguir abrir aquela porta que pode casar com a Midianita e nada ia acontecer porque é pessoa particular, no final, Hashem nem ia avisar. Simplesmente ia acabar com o povo, ou, na verdade, podia até deixar o povo acabar. Porque quem sabe e entende, historicamente falando, sociologicamente falando, a existência do nosso povo é uma coisa que é praticamente impossível. É contra qualquer lógica, contra qualquer estatística do que acontece com os povos quando eles se misturam entre outros povos. Qualquer outro povo já ia desaparecer faz muito tempo. O povo judeu, na maioria da história dele, se a gente pega a nossa história do povo, uns 80%, pelo menos, da nossa história, não passamos em um lugar determinado, não passamos junto, não passamos nem com terra comum, nem com idioma comum, nem com aparência comum. O povo judeu foi espalhado no mundo inteiro. Tem lugares que existem comunidades que os números são engraçados até. Tem 2.000 judeus, tem 1.000 judeus, tem 10.000, 30.000, 40.000. É nada dentro do país que eles estão. Qualquer outro povo, e tem outros povos, e tinha outros povos que foram exiliados do país deles, mudaram para outros países, mudaram para outros lugares, e quase ninguém conseguia manter a identidade dele. Quase nenhum povo conseguia manter a especialidade, a distinção dele dos demais povos. A tendência normal de um povo, a tendência normal de um grupo tão pequeno é quando ele chega em outro país, ele tenta integrar no país. E o Yehudi, apesar que sempre sabia se integrar no país, nos países que deixaram os judeus integrar no país, integrar na economia do país, na educação do país, quando os Yehudim se integraram no país, integraram muito forte e trouxeram muito prosperidade para o país. Mas mesmo sendo integrados, ainda manteram o judaísmo deles. Ainda manteram a forma judaica, ainda manteram a tradição judaica. Em qualquer lugar que a gente ia chegar, a gente podia achar judeus, comunidades judaicas, mesmo pequenas, que têm história de centenas de anos da tradição, de como eles praticaram o judaísmo deles.
Isso é uma coisa muito única. Mas isso que nos levou, isso que nos deixou em cima do palco da história, como povo. Diz Hashem que se não fosse Pinchas, que ia mostrar a gravidade de abrir a porta para fora do povo, eu, nesse caso, nesse assunto, ia deixar o povo acabar. Eu ia acabar com o povo. Ou acaba ativamente ou simplesmente deixar eles. Eles iam desaparecer do palco da história. Como aconteceu com muitos povos da história. O ato não é só simplesmente o ato de uma pessoa particular. O ato era uma declaração. Zimri declarou que dá para abrir a porta para fora, dá para abrir a porta para a mistura. E Pinchas declarou que ai para quem abre essa porta. Essa porta não vai abrir. E se alguém vai abrir, a gente vai cuidar que ele vai ficar fora, mas a porta vai fechar atrás dele. Porque nós, como povo, manter nossa existência como povo é muito mais importante do que uma pessoa particular. Isso pode aparecer como está contraindo uns conceitos de Ahavat Israel. Temos que aceitar todo Yehudi. Isso pode aparecer como declaração de guerra, como declaração de ódio, que parece que não pode. Mas Hashem falou que em compensação eu dou para o Pinchas et Briti Shalom, eu dou para ele o meu pacto de Shalom, ele que carrega desde então a medalha de paz. Porque às vezes fechar a porta atrás de uma pessoa que abre ela pode aparecer como uma briga, mas no longo prazo, isso que traz a paz entre nós e Hashem, isso que traz a paz dentro do nosso povo, isso que conserva nosso povo. Às vezes nós temos que saber quando fecha a porta depois que alguém abriu ela. E com essa inteligência, Hashem falou, Pinchas, que tem a capacidade de entender isso, de ensinar isso para os filhos dele, eles merecem serem Kohanim Gdolim. Eles merecem serem os instrutores do povo. Porque isso é muito importante saber, determinar quando realmente é um ato de uma pessoa particular que não deveremos mexer na vida dele, ou quando temos que agir para um ato mesmo que é de uma pessoa particular. Porque esse ato mexe com a estrutura do povo. Esse ato abre porta que Chas v'Shalom, se a gente não vai fechar ela. E por causa disso, do outro lado, a Torá traz a história das filhas de Tzlofchad. Nós temos do outro lado
uma pessoa que fez um ato particular, mas depois que ele fez o ato particular, veio as filhas e reclamaram: nosso pai, na verdade, fez uma coisa particular, ele foi pego transgredindo o Shabat, mas ele também apanhou. E ele foi usado como demonstração de fechamento de porta. Ele, na verdade, apesar que o ato dele estava errado, mas trouxe benefício para o povo. E fora do ato que ele fez errado, ele deixou uma coisa muito, muito forte dentro da nossa família, que nem veio dele ainda, veio mais por trás, veio de Yosef. Tzlofchad era da família de Menashe, filho de Yosef. E Yosef mostrou um desejo particular, entre aspas. Ele queria ser enterrado em Israel. Uma escolha particular, sendo enterrado em Israel, uma coisa muito particular. Um desejo de uma pessoa só. Mas mesmo assim, antes de sair do Egito, Moshe Rabbeinu, quando o povo estava procurando coisas de prata, de ouro, roupas, joias, Moshe foi procurar o caixão de Yosef. E Moshe que cuidou que durante de todos os anos que Am Israel estava viajando no deserto, tinha pessoas carregando o caixão de Yosef. As pessoas estavam carregando um caixão que, apesar que eles tentaram realizar o desejo particular de Yosef, esse desejo particular tornou em um símbolo. Esse desejo particular foi uma coisa muito impactante no povo inteiro. Como Yosef, essa pessoa tão importante, queria tanto entrar em Israel. Esse amor, esse desejo de entrar e ter um pedaço em Israel, mesmo túmulo, foi passado nas famílias, foi passado por Menashe, foi passado por Tzlofchad, foi passado pelas filhas dele, e eles vieram e falaram: olha, nossa família tem mérito, nossa família tem um impacto positivo no povo. Já que nós temos esses impactos positivos, nós merecemos ganhar uma coisa em Israel. Moshe não sabia o que responder. Tem negativo, tem positivo, mas Hashem falou: o impacto positivo é muito maior do que o impacto negativo. O impacto positivo é entrar em Israel e ganhar um pedaço na terra. Então nossa parashá trata de nos ensinar que tem atos, que o impacto do ato, a mensagem por trás do ato é muito maior do que o ato em si. E nós sempre tem que pensar sobre os impactos por trás dos nossos atos. Às vezes muito mais do que o ato. Porque o impacto por trás do ato
é a alma do ato. É a coisa que determina se valeu o ato, se o ato vai trazer uma carga positiva para nós, para as nossas famílias. Em relação do impacto, nós vamos receber todas as recompensas que Hashem nos promete. Shabbat Shalom.